Olá, mais uma vez estamos retornando ao nosso estudo sobre mordomia cristã. Desculpa a demora de não estarmos juntos, no motivo de mudança, né, e tivemos que nos ajeitar um pouquinho, mas já estava saudoso de podermos dar prosseguimento aos nossos estudos da palavra do Senhor para conhecermos mais daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Hoje nós vamos estar entrando no assunto que vai tratar da nossa mordomia do corpo, né? Como nós devemos olhar e encarar, né, essa casa que nós temos, onde nós habitamos, né, feito de carne, de ossos, né, de órgãos, né, o que é o corpo humano, né, na nossa vida como cristãos, né? Como cristãos, qual é a nossa responsabilidade diante dessa que é também uma criação de Deus? Salmo 24, verso 1 e Romanos 14, 12, assim nos diz: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Romanos, assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Essas duas questões que nós precisamos entender. Né? Deus pertence a todas as coisas. E diante de tudo isso, nós vamos prestar contas diante de Deus também, né? Daquilo que Ele confiou a nós como mordomos do Senhor. Primeiro encontro que nós tivemos, que foi uma introdução em relação a isso, nós vimos o que é a mordomia, que é o ato de se administrar alguma coisa que não nos pertence, e que nós fomos chamados a administrar os bens do Senhor e devemos fazer com amor e com zelo, né, nesse sentido. Hoje, nosso segundo encontro, vamos falar então sobre mordomia no corpo. No encontro anterior, nós aprendemos o significado dessa palavra, mordomia. Ser mordomo é ser administrador, despenseiro, né? E Deus, Ele criou todas as coisas e as sustenta pelo seu poder, e nós somos chamados nessa criação a administrarmos os bens de Deus na nossa vida. A natureza, o nosso corpo, o dinheiro, família e tudo aquilo que é colocado diante de nós, né, dado por Deus para que nós possamos administrar. Por quê? Porque aquilo que nós já vimos no vídeo anterior, né, a oração principalmente de Davi, quando ele deixa bem claro que nada era dele, tudo pertencia ao Senhor, né, então nada nos pertence. Né, essa é a grande verdade, porque nós somos apenas e tão somente mordomos do Senhor. Né, e nisso, como nós devemos então administrar o nosso corpo? Que cuidado nós temos que tomar com relação a esse corpo físico, né? E o que devemos evitar, né, em relação ao nosso corpo diante das atitudes do dia a dia? Diante dessas perguntas, nós vamos buscar hoje analisar à luz da palavra de Deus, né, sobre como sermos mordomo do nosso corpo. Né? Não vou entrar em muitos detalhes, eu vou deixar que a própria palavra, que as próprias escrituras nos direcione, nos dê o norte para que nós compreendamos então aquilo que nós devemos realizar na presença do nosso Deus. Primeiro, quando Deus criou o homem, ou o ser humano, né, a palavra Adam quer dizer ser humano, né, precisamente, ele nos fez com um cuidado muito especial. Se nós olharmos para Gênesis, nós vamos ver ali, quando Deus começa a criar todas as coisas, né, ele vai dizer, né, faça-se, né, e se fez, né, e viu Deus que era bom. Sempre vai terminar assim a criação, do primeiro dia até o quinto dia da criação. Quando nós chegamos no sexto dia da criação, quando Deus cria o ser humano, né, Adam e Adamá no hebraico, o homem e a mulher, nós vemos uma diferença das demais criações que Deus até então havia feito. Diz em Gênesis, então, capítulo 1, verso 26 a 28, né, e vamos ter bem atenção nas
palavras que estão em azul, que vai nos ajudar a entender, né, a nossa relação de corpo físico diante do Deus Criador que nós temos. Diz assim a palavra de Deus. Disse também Deus. Deus, aqui nós temos a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, por isso também está no plural o verbo, né? A ação aqui não é única, mas é uma ação coletiva, quando diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Homem aqui Adam, né? Homem e mulher, Adam e Adamá, que quer dizer ser humano. Deus criou o ser humano. Mas é interessante nós olharmos aqui Deus falando: façamos o homem de que forma? A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus os abençoou. Ele lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. Ou seja, Deus colocou o homem como um mordomo sobre a face da terra diante de toda a sua criação. E por isso Deus delegou a esse homem o que? Domínio sobre toda a criação, menos o homem dominar sobre o próprio homem. Olha o que o texto diz: dominem-se, né? Sujeite, domine os peixes, as aves, os animais que estão sobre a terra, aqueles que estão no mar, né? Esse sim deve estar então o que? Sujeito ao homem, no sentido do homem ser o que? Aquele administrador de Deus sobre a face da terra. Mas o interessante aqui nesse texto que nós precisamos olhar é isso. Deus, ao fazer o ser humano, ele diz o quê? Façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Imagem e semelhança do Criador. Quando falamos imagem e semelhança do Criador, nós temos aqui o que? Uma criação muito mais próxima desse Criador, né? Que tem ligação mais direta com esse Criador. Né? Porque o ser humano foi feito à imagem e semelhança do Criador. Né? Isso, quando nós falamos em criação, nós precisamos olhar para esse aspecto. Gênesis ainda, no capítulo 1, verso 31. O que Deus diz então? Até o quinto dia da criação tudo era bom. No sexto dia, quando Deus cria o homem, né, fez o homem, né, de carne e osso, fez o homem espiritual, Deus soprou sobre suas narinas, isso nós vamos ver no capítulo 2, né, e ele tornou-se alma vivente, um ser pensante, né, diante do seu Criador. O que diz Gênesis 1:31? Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Até a quinta criação, tudo era bom. Quando Deus fez o homem integral, né, o homem corpo e o homem espírito, o que ele diz? Era muito bom o que ele fez. Então, quando Deus olha para o corpo humano como criador, esse corpo era muito bom na criação. Ele viu que era muito bom, né, quando ele então nos criou. Isso é importante vermos. Segunda questão que precisamos entender em relação ao nosso corpo. De que forma é descrita a criação do ser humano? Aí nós vamos lá para o Salmo 139, né, que fala sobre a onipotência, a onipresença, a onisciência de Deus, mas o verso 14 fala sobre essa questão da criação de nós. Né, e diz assim, o salmista dando graças a Deus, né, dando glória a Deus, falando: graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Quando Deus fez o homem, ele fez o quê? Algo assombrosamente maravilhosa. Né? Ou seja, o corpo humano também nesse sentido. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Logo, o ser humano é criado conforme
imagem e semelhança de Deus, e o nosso corpo é considerado na criação como algo maravilhoso, né? Como algo maravilhoso diante desse Deus criador. Por mais que a ciência humana tenha evoluído, né, tenha se desenvolvido e cada vez mais está sendo desenvolvida, porque isso também está diante das escrituras sagradas, que nos últimos tempos a ciência se multiplicaria, ainda essa ciência não conseguiu alcançar o ponto de criar algo e lhe dar vida. O homem não consegue do nada criar, né? Ele precisa de algo para si mesmo. Quando falamos em clonagem, nós vamos ter nessa esfera de clonagem o quê? A necessidade já de vida formada para estar então desenvolvendo. O homem não tem capacidade de criar do nada. Deus fez assim. Deus criou do nada. O ser humano então recebe do seu Criador o quê? Essa capacidade de viver. Né? Quando o homem fez o homem, soprou sobre as suas narinas e ele se tornou então o quê? Alma vivente. Né? Deus é que dá vida ao ser humano. Logo, o corpo humano é mais do que uma escultura. O corpo humano é dotado o quê? De vida inteligente. E essa vida inteligente, tudo que nós somos, a complexidade humana, foi feita por Deus. Né? E Deus fez isso de forma maravilhosa, diz o salmista. Terceiro, quais são as coisas que não devemos então fazer com esse nosso corpo? Porque o nosso corpo tem um propósito, e o propósito do nosso corpo sempre foi, diante do Deus Criador, de glorificá-lo, de louvá-lo para sempre. Então, o nosso corpo foi criado com o propósito de santidade diante desse Deus. Mas veio o pecado, sabemos, e com isso corrompeu-se, né, até mesmo o nosso corpo. Por isso, há coisas que o pecado trouxe que nós não podemos deixar acontecer na nossa vida. Provérbios 5, 3 a 6 e verso 8 e 9 diz: porque os lábios da mulher adúltera destilam favo de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como absinto, agudo, como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte e os seus passos conduzem ao inferno. Quando fala aqui sobre o adúltero, né, de usar o corpo, né, de uma forma que Deus assim não o quis, porque não glorificava o seu nome. Ela não pondera a verdade da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Adultério tem a ver com o corpo humano também. Né? Os olhos podem nos levar a adulterar, o pensamento para adulterar, mas o sentido é de trazer algo para a carne, né? Alegrar a carne, nesse sentido, mas por um caminho que Deus assim não o quer. Provérbios 6, versos 6 a 10. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e sê sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante no estio, prepara o seu pão na cega, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficará deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Quando fala aqui sobre preguiça, está falando sobre o corpo também. O corpo foi feito para movimento, o corpo foi feito para propósito, e nós precisamos dar, né, esse propósito também ao nosso corpo. Provérbios capítulo 20, verso 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por ele é vencido não é sábio. Aqui quando fala o quê? Também sobre a questão de vícios, e aqui está falando de vícios legais, né? Bebida forte aqui, vinho, não que você não possa beber um vinho, não que você não possa tomar algo para si, mas aqui está falando de vício, né, de algo que vem para entorpecer o corpo ou entorpecer a mente, né, causar uma euforia que vai levar o quê? A danos
né, sobre até mesmo o corpo físico. Provérbios 23, 1 a 3, verso 19 a 21. Quando te assentares a comer com o governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Mete a tua faca à tua garganta, e se és homem glutão. Não cobices os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Ouve, filho meu, e sê sábio, guia retamente no caminho o teu coração. Não esteja entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Esse texto aqui está ligado aos anteriores, quando fala da preguiça, quando fala do vício na bebida, o atropelar, o ultrapassar aquilo que é limite, e também a questão da glutonaria, do comer exageradamente. Nós sabemos que essas coisas danificam o corpo. E se danifica o corpo, não é bom, porque não foi dessa forma que Deus nos fez para nós vivermos aqui na Terra. Nós podemos até agir dessa forma, e agindo dessa forma vai ter cobrança futura sobre o nosso corpo. E nós vamos responder isso diante de Deus, quando nós estarmos diante da sua presença. Lembrando que o texto termina aqui ainda falando em sonolência no sentido da preguiça, tudo aquilo que nós vemos anteriormente. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 6, verso 18. Fugir da impureza. Impureza não apenas na mente, mas impureza que causa algo ao seu corpo. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Está falando de questões relativas ao corpo físico, que deve não estar presente na nossa vida. Por quê? Porque nós somos mordomos do nosso corpo, nós vamos responder por isso diante de Deus. Quarta questão que precisamos ver na mordomia do corpo. Qual é o severo julgamento de Deus para o mau uso do corpo? O mau uso do corpo traz consequências físicas, traz consequências espirituais, traz consequências diante de Deus, traz, porque Ele é o nosso Criador. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 a 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganei, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. O texto está falando aqui o quê? De quem não vai herdar o reino de Deus, quem não vai estar diante de Deus, quem vai ser reprovado por Deus naquele dia. E aqui entra o que? A injustiça, entra a impureza, que nós já vimos anteriormente, o adultério, que nós já vimos anteriormente, e a forma de nós tratarmos o nosso corpo sexualmente também vai entrar, e a questão da bebida, junto com a glutonaria que nós vimos anteriormente. Tais fostes algum de vós, diz o texto, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ou seja, essas coisas pertenciam ao homem sem Deus. A partir do momento que nós recebemos Cristo na nossa vida, essas coisas não podem estar também dentro da esfera do nosso corpo quando nós agimos no dia a dia em nossa vida. Gálatas 5, verso 21, continua na mesma expressão. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Coisas o quê? Que também vêm de encontro ao nosso corpo, que tem a ver com a mordomia do corpo, bebedice e glutonaria. Aquilo que vai além e que também vai dar consequência também ao nosso corpo físico. Qualquer coisa, então, que venha a tornar impuro ou venha escravizar vícios ao nosso corpo,
é desobediência diante de Deus, é mau uso do nosso corpo e vai ter reprovação diante de Deus naquele dia, como mordomos do Senhor, quando teremos que prestar contas a Deus do nosso corpo. Então nós precisamos olhar para isso. Quinto, que parte do corpo nós devemos dar mais atenção então em relação a tudo isso? Tiago vem falar aqui, é interessante. Tiago capítulo 3, verso 2 a 6, ele diz, porque todos tropeçamos em alguma coisa. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeno leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, está falando de algo, corpo, língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo e mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo, quando está falando de estrutura física, e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também aposta ela mesma em chama pelo inferno. O controle da língua se faz necessário. Jesus Cristo fala aqui do coração procede do coração que procede, né, as nossas ações, né? Tudo aquilo que o homem vem falar, ele vem falar daquilo que está dentro de si. Não é o que entra, mas é o que sai que contamina o homem, Jesus Cristo diz. E está falando aqui sobre língua. A língua ela é capaz de denunciar como que nós agimos em relação ao nosso corpo. Ela faz isso diante de nós. Ela mostra para nós. Quando nós abrimos a nossa boca e expressamos, muitas vezes nós abrimos e expressamos aquilo que nós vivemos, e como nós vivemos também no nosso corpo. Olha o que diz Mateus capítulo 12, Jesus falando. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem o homem, dela darão conta no dia do juízo. Aqui a questão é naquele dia. Porque pelas tuas palavras serão justificados e pelas tuas palavras serão condenados. Vamos lembrar aí, a língua é um órgão que precisa ser domado. É nosso corpo? Ela precisa ser santificada? Sim. Quando Isaías viu o alto e sublime trono de Deus, Isaías 6, ele diz, ai de mim porque sou um homem pecador, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. E Deus fez o quê? Mandou que trouxessem sobre ele uma tenaz, uma brasa viva do altar, e com essa brasa viva fez o quê? Santificou os seus lábios. Santificando os seus lábios para quê? Para que o seu corpo também pudesse estar em santidade. Provérbios capítulo 4, verso 23. Sobretudo que se deve guardar, também guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Do coração é que sai todas as coisas de Jesus. Do coração vem o adultério, do coração é que vem as demais coisas na nossa vida. E o coração de uma pessoa sem Deus, ele é enganoso. E ele traz o que? Falsa segurança também na vida humana. Temos que olhar para isso, porque quando está falando do coração, não está falando apenas desse órgão, mas daquilo que está por dentro de nós. Por dentro da quê? Da nossa vida como corpórea, mas também da nossa vida espiritual. Sexto, qual o ponto de partida de todo o mau uso do corpo? Provérbios capítulo 4, verso 22 vai responder, dizendo porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Ponto de partida de todo o mau uso do corpo. O corpo foi feito para que haja vida, saúde. Para isso que o corpo foi nos dado por Deus. Jeremias 17, verso 9 e 10, entrando no que falamos anteriormente, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E quando faz essa pergunta, Jeremias está falando de um homem sem Deus.
Por isso que Deus fala o quê? Quando Deus vem diante de nós e Ele muda a nossa estrutura, Ele quer mudar nós por completo. E diz assim, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Né? As ações que nós tomamos, né? Precisamos olhar para isso porque nós apenas espiritualizamos às vezes essas questões, esquecemos das ações que nós tomamos também no nosso corpo físico, porque às vezes nós ficamos com aquela ideia de que a carne é má, que a carne só habita o pecado nela, que a carne é só tendenciosa ao pecado. Não. A nossa vida espiritual também está pautada no quê? No nosso corpo. Nosso corpo em santidade, em santificação, cuidado diante de Deus. Sétimo, que tipo de coração Deus procura? Se o coração é enganoso, conforme diz o texto anterior, mas também o coração sabe, né, a necessidade que precisa diante dele. 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerra contra ti, falando sobre o povo de Deus, né? Porque a guerra estaria? Porque o coração desse povo não estava na presença de Deus totalmente, né? O coração total. Né? Existe um texto das Escrituras Sagradas que fala que maldito é o homem que confia no homem. Confia nesse homem que tem esse coração corrompido, esse coração que não está em Deus, esse coração que é guiado pelo pecado e que leva também as ações do corpo no pecado. Esse não podemos ter confiança. Mas quando Deus, e nós vimos no texto anterior, vem sobre essa pessoa, né, e essa pessoa se dobra, se rende ao Senhor, né, o seu coração é transformado. Seu coração transformado transforma também o seu corpo, né, transforma a sua língua, transforma o seu ser. É dessa forma que esse coração está totalmente no Senhor. Né? E por isso que esse transformado precisa valorizar a criação de Deus em relação ao seu próprio corpo. O salmista no Salmo 51, verso 17 diz, ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeita um coração humilde e arrependido. Esse coração humilde e arrependido mostra também as suas ações dentro do seu corpo físico quando está cuidando do mesmo. Oitavo, o que o corpo se torna ao receber então essa salvação? Esse coração contrito, esse coração dobrado no Senhor, esse coração totalmente rendido a Ele. O que ele recebe? 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 diz o que se torna esse corpo. Esse corpo físico também, não só corpo espiritual. Esse corpo físico, depois de entregue totalmente ao Senhor. Olha lá, 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis que vós, que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Quando fala santuário de Deus, está falando sobre o quê? Sobre o nosso corpo. Deus habita em nós, Deus está conosco. Nós somos templo do Espírito Santo. Em outra versão vem falar aí esse santuário como templo, como lugar de habitação. E se nós não cuidarmos direito dessa habitação, desse templo, o que diz o texto? Deus nos destruirá, porque nós somos santuários de Deus. O nosso corpo, em relação a isso, precisamos entender. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo, o meu corpo, o teu corpo, é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olhando para esse texto, para nós é o suficiente para nós entendermos que nós precisamos cuidar bem do nosso corpo. Nosso corpo é santuário de Deus.
O nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Esse corpo foi dado por Deus a nós, para que nós venhamos a cuidar do mesmo. E se nós destruirmos, se nós não cuidarmos, se nós não formos mordomos do nosso corpo, Deus nos destruirá. É o que diz o texto anterior. Não estou dizendo aqui minhas palavras, eu estou fazendo apenas um referencial do que está escrito nas Escrituras Sagradas. Santuário ou templo é uma referência àquilo que os servos de Deus entendiam quando liam, né, o Novo Testamento, olhando para a base, que era o Velho Testamento. As pessoas iam uma vez por ano ao templo para quê? Para oferecer sacrifício a Deus, que era uma forma de culto. Se o nosso corpo é santuário, se o nosso corpo é templo, nós cultuamos a Deus através do nosso corpo também. E precisamos olhar para isso. Porque Deus habita no seu templo e por essa razão o povo ia ao templo pelo menos uma vez por ano. Abacuque vai dizer: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, porque Deus habitava, ou seja, ele estava, né, de uma forma presente ali naquele local onde as pessoas iam de forma coletiva cultuar a Deus. No Novo Testamento nós encontramos o corpo como essa habitação do Espírito Santo de Deus. Logo, nós devemos então fazer o quê? Cuidar e honrar a Deus com o nosso corpo. Quando nós somos mordomos do nosso corpo, quando nós fazemos tudo pelo nosso corpo, nós estamos honrando a Deus e nós estamos cultuando a Deus, porque nós estamos cuidando do seu santuário, né, que nós somos. Nono, já estou chegando ao fim. O que devemos fazer então com o nosso corpo, já que nós somos santuário? Respondendo aos textos anteriores. Própria Coríntios capítulo 6, verso 20 diz: porque fostes comprado por preço, agora pois façam o quê? Glorificai a Deus no vosso corpo. A gente às vezes vê a salvação apenas no aspecto espiritual, né? Nós fomos comprados, a nossa alma foi comprada, né? O nosso espírito diante de Deus e o nosso corpo. Se nós não cuidarmos do nosso corpo, que valor nós damos então à salvação aqui? Porque fostes comprado, agora glorifiquem a Deus o que? No vosso corpo. De que forma? Vivendo um corpo na presença de Deus de forma santa, conforme assim Ele o quer. Romanos capítulo 12, verso 1. E olha o que diz o Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o quê? O vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quando nós, mordomos que somos do nosso corpo, cuidando do nosso corpo, nós estamos fazendo o quê? Cultuando o nosso Deus. E cultuando de que forma? Racional, de forma pensante. Nós precisamos entender isso na nossa vida, como mordomos que somos, porque isso vai ser cobrado de nós. Romanos 6,13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Membros aqui está relacionada a corpo. Não faça o que com seu corpo? Não leve, não faça dele instrumento para pecado, para iniquidade, mas faça com seu corpo, né, instrumento de justiça diante de Deus. E isso é necessário nós entendermos, então, como mordomos que somos do nosso corpo, quando nós cuidamos dele. Quando nós negligenciamos, nós pecamos contra Deus. Por último, 10º, que exemplo, então, nós tiramos da vida do apóstolo Paulo com respeito ao nosso corpo? Paulo fala sobre isso em Filipenses 1,20, quando ele diz: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, né, diante de Deus, além de antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido aonde? No meu corpo, Paulo falando, quer pela vida, quer pela morte, ou seja, em todo momento, até o fim, eu vou glorificar a Deus, engrandecer a Deus, também com o meu corpo. O meu corpo é instrumento na presença de Deus. Era isso que Paulo estava dizendo aqui para nós. Gálatas 6,17 ainda ele diz assim: quanto mais
ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Porque quando nós fomos restaurados em Cristo Jesus, quando a salvação veio em nós, aquela imagem e semelhança que nós vemos lá em Gênesis capítulo 1, que foi ofuscada pelo pecado, né? Deus nos traz de volta para aquela realidade em Cristo. Tá certo que o nosso corpo ainda é corrompido por causa do pecado, mas nós não podemos deixar o que? Prevalecer isso dentro do nosso corpo. Nós somos responsáveis por isso, porque nós fomos responsáveis para cuidar desta criação que Deus assim o fez, que é o nosso corpo. Concluindo, meus queridos, chegamos até aqui constatando, olhando para os textos bíblicos, volta a ele, pode olhar com mais calma novamente, que nós somos criados conforme a imagem e semelhança de Deus. O nosso corpo não deve ser entregue à prostituição, aos vícios, a promiscuidades, né? Devemos sim tratar o nosso corpo como santuário, como templo de Deus, como templo do Espírito Santo, como algo restaurado em Cristo Jesus em nossa vida. Não somos donos deste corpo, mas nós temos responsabilidade sobre ele, porque nós somos mordomos diante de Deus e devemos então fazer o quê? Glorificar a Deus em nosso corpo por toda a nossa vida até a morte ou até que Cristo venha buscar a sua igreja. Espero que você tenha compreendido um pouco dessa questão sobre a mordomia do corpo e tenha clareado um pouco mais, né, a sua mente sobre isso. 1 Coríntios 6,19, então, encerrando: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Essa pergunta aqui é básica para nós entendermos isso, então. Próximo vídeo, né, se Deus quiser, nós estaremos falando em nosso encontro sobre mordomia da mente e a mordomia do coração. Falamos sobre o corpo, vamos falar sobre esse corpo também que é pensante, né, e tem sentimentos. Mente, psique, coração, né, sentimentos, né, que nós queremos falar isso, ok? Espero que tenham compreendido. Desde já agradeço a presença, divulgue esse vídeo, passe a mais pessoas, chame mais pessoas a estar caminhando conosco aqui na página do YouTube para que nós possamos crescer mais juntos, né? Estarmos cada vez mais juntos, né? Não é a distância, né? Hoje, porque eu não estou no Mato Grosso, estou no estado de São Paulo, que ficamos longe. Nós continuamos juntos, né? E com a graça de Deus, nesse instrumento que o Senhor pôs para nós agora, nós vamos prosseguir, né? E nós vamos crescer cada vez mais. Eu gostaria de ver mais pessoas, né, interagindo, em relação aos vídeos, né? Vamos estar divulgando, quem queira estar dentro do nosso grupo, e lá no nosso grupo do WhatsApp, não vamos esquecer, ali é para a gente tirar dúvidas também, né? Surgiu dúvidas do que foi falado aqui, vamos falarmos juntos ali para nós compreendermos, né? Se você quer falar algo mais pessoal, né, pode também me procurar, né, através do meu WhatsApp também, a gente vai falar, pode mandar um e-mail, da forma que você achar melhor. Nós vamos estar prosseguindo com a graça de Deus. Né? Que Deus assim nos abençoe, né? E que tenhamos, né, uma semana nova na presença do Senhor, fortalecida, cuidando do nosso corpo, com responsabilidade, como bons mordomos do Senhor e glorificando a Deus através do nosso corpo também. Forte abraço desse irmão em Cristo, né? Até a próxima.